O poder de Jesus. Como acalmar as tempestades da sua vida? Imagine estar em um barco no meio de um vasto mar. Tudo começa tranquilo, as águas são calmas, o vento é suave e o céu está limpo. Mas de repente tudo muda. O vento se intensifica, o céu escurece e ondas gigantes começam a se formar. O barco balança violentamente e você percebe que está em meio a uma tempestade que parece incontrolável. O medo toma conta. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você já enfrentou uma tempestade assim? Não de ventos e ondas, mas de desafios que pareciam querer te afundar. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que fala diretamente sobre isso. É a história de Jesus acalmando a tempestade. Mas essa não é apenas uma narrativa de um milagre. É um convite para você refletir sobre como lidar com os momentos mais difíceis da vida e descobrir que, mesmo no caos, existe esperança. Após um longo dia de ensinamentos, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar." O mar da Galileia era conhecido por ser calmo, mas também por tempestades repentinas. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, acreditavam que seria uma travessia tranquila. Eles subiram no barco e começaram a remar. Jesus, cansado, deitou-se na parte de trás e adormeceu. Tudo parecia normal, mas de repente o clima mudou. Nuvens escuras cobriram o céu, o vento aumentou e ondas começaram a crescer rapidamente, atingindo o barco com força. Os discípulos tentaram controlar a situação. Remavam com todas as suas forças, mas o barco se enchia de água. Eles estavam aterrorizados, e enquanto isso, Jesus continuava dormindo. Como ele podia estar tão calmo no meio de tanto caos? Finalmente, em meio ao desespero, os discípulos o acordaram e gritaram: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Era uma mistura de medo e frustração. Eles não entendiam por que Jesus parecia tão indiferente à situação. Mas Jesus se levantou. Com uma tranquilidade impressionante, ele olhou para o vento e as ondas e disse: "Aquieta-te." E imediatamente o vento parou. O mar ficou calmo. O caos se transformou em paz. Os discípulos ficaram maravilhados. Eles se entreolhavam e perguntavam: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" Eles tinham acabado de presenciar algo extraordinário: o poder de Deus em ação. Essa história não é apenas sobre uma tempestade literal. Ela é uma metáfora para as tempestades que enfrentamos em nossas vidas. Talvez hoje você esteja enfrentando um problema tão grande que parece impossível de resolver. Pode ser uma crise financeira que tira o seu sono, um problema familiar que parece não ter solução, ou uma batalha interior contra o medo, a ansiedade ou o desânimo. Assim como os discípulos, é natural sentir medo e até questionar: será que Deus está vendo o que eu estou passando? Mas essa história nos lembra de algo profundo. Jesus está no barco com você. Ele não abandonou você, mesmo quando parece estar dormindo. Ele conhece o seu sofrimento e, com uma única palavra, ele é capaz de trazer paz ao caos. Mas há algo que Jesus nos ensina aqui: a fé. Quando ele perguntou aos discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Ele estava nos desafiando a confiar nele, mesmo quando não vemos solução. Muitas vezes, o medo nos paralisa e nos impede de enxergar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Mas quando entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos uma paz que vai além de qualquer entendimento humano. Pense por um momento. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Qual é o vento forte que está tentando tirar você do controle? Assim como Jesus acalmou o mar naquele dia, Ele pode acalmar a sua tempestade agora. Mas Ele te convida a confiar, a entregar suas preocupações a Ele e a crer que Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Essa história nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Jesus está no controle. Ele está presente no meio do caos, nos convidando a confiar nele. Talvez a resposta não venha no tempo que esperamos, mas a presença dele no barco é a garantia de que não estamos sozinhos. Agora eu quero convidar você a refletir. Qual é a área da sua vida que precisa da intervenção de Deus hoje? Qual tempestade você precisa entregar a Jesus? Se essa mensagem falou com o seu coração, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal Devocional Reflexões. Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo que fortalece a sua fé e traz esperança para os dias difíceis. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma tempestade.
Talvez essa palavra seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. E nos comentários eu quero saber: qual é a sua tempestade? Escreva para que possamos orar juntos e fortalecer nossa fé como uma família. Jesus está no barco da sua vida. Ele pode acalmar o vento e as ondas, mas ele também quer trazer paz ao seu coração. Então confie nele e lembre-se: toda tempestade tem fim. Até o próximo devocional e que Deus te abençoe.